Boa noite. Boa noite. Oi, Boa noite. boa noite, Marcelo. E aí, tudo bem? Bem, então, hoje estamos começando mais uma live, né? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Marcelo Guanabara. Eu sou especialista em psiquiatria e em psicofarmacologia. E hoje estamos recebendo a doutora Ana Carolina, especialista em medicina da dor pela USP, né? Isso mesmo. Uhum, Eu concluí minha formação de pós-graduação, né, em especialização em tratamento de dor crônica uhum, e venho aí fazendo alguns trabalhos com os pacientes, né, apresentando esse quadro de dor crônica, fibromialgia e que hoje a gente percebe que tem uma grande parte da população que sofre, né, desse mal. uhum. Então a gente vai começar hoje abordando algumas perguntas principais, né? E na medida que forem surgindo dúvidas, a gente vai podendo apresentar também a discussão, né, sobre as dúvidas. É um momento bem importante, assim, para Com poder você certeza. ter essas dúvidas, né? E, e aprendendo, né, estratégias de como lidar com a dor crônica, né? Então, a primeira Ótimo. pergunta, doutora, é, na prática de dor, você costuma perceber que o sofrimento emocional intensifica a percepção da dor física? Como isso aparece no seu consultório? Uhum. Assim, essa é uma pergunta muito importante, né? Inclusive, eu trouxe até alguns dados para a gente discutir aqui sobre isso. A gente sabe que basicamente 40% das pessoas com dor crônica, elas sofrem de algum transtorno psiquiátrico, principalmente transtorno depressivo e transtorno ansioso, né? Então, a gente já nota uma correlação muito importante, esse é um número grande, né, de Uhum, pacientes que têm essas duas comorbidades, né, a dor crônica associada à ansiedade, depressão ou transtorno misto, né. E na prática, isso é muito comum, tá? Então, a gente sabe que o paciente com dor crônica, ele acaba tendo diversos fatores, né, que fazem com que ele acabe desenvolvendo, né, esse transtorno. Desde alterações de neurotransmissores, propriamente dito, por conta da dor crônica, que a gente vai ter algumas alterações aí, né, além da própria situação que ele está naquele momento, né? Situação social, familiar, né? Então, isso tudo acaba gerando um sofrimento importante. Muitas vezes esse paciente ele está afastado do trabalho, não consegue fazer as atividades que faziam antes, e aí acaba que isso também colabora para com que ele tenha essa, né, baixa aí dos neurotransmissores, essa desregulação, gerando algum transtorno psiquiátrico junto. uhum. É importante que o nosso cérebro, né, ele fala a mesma língua que o corpo, né? E É, aí, muitas vezes, a dor, ela piora os sintomas ansiosos, sintomas depressivos, e os sintomas depressivos também pioram a dor, né? exatamente. Essa retroalimentação aí, ela é muito comum, né? Então, muitas vezes o paciente ele chega em descompensação da crise de dor, porque teve um quadro de um abalo emocional, né? Alguma alteração emocional que acabou piorando essa dor. E vice-versa, né? Então, a gente realmente tem essa correlação aí que vai para os dois lados, né? Então, o importante é a gente sempre tentar encerrar esse ciclo, ter um controle, um enfrentamento desse ciclo para a gente evitar essas crises, né? A segunda pergunta seria, é, a gente sabe que a dor crônica envolve uma sensibilização do sistema nervoso central, né? Uhum. Você pode explicar como o corpo aprende a sentir dor?
mesmo depois que a lesão inicial já cicatrizou? Tá certo. Vamos lá. O que é, primeiramente, a sensibilização do sistema nervoso central, né? Quando a gente fala, eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes isso também, para eles entenderem, às vezes, por que, que aquela dor que eles têm perpetua por mais tempo do que a gente, né, acha que deveria ficar, ou enfim. Então, assim, a sensibilização é uma alteração que a gente tem, né, dos neurotransmissores, dos receptores, tá certo? O que chega até os neurotransmissores, né? Através das inervações, da percepção da dor. Então, existe aquele estímulo doloroso. Então, inicialmente, um estímulo doloroso, por exemplo, é uma lesão articular, um trauma, né? Uma lesão na coluna, por exemplo, um câncer que está ali com alguma alteração óssea, alguma alteração no abdômen, acaba gerando aquele estímulo de dor e os neurônios eles vão recebendo aquele estímulo. A gente tem um sistema dentro do nosso organismo que faz com que a gente chama de sistema inibitório da dor. Então, ele faz com que essa dor que chega, ela reduz pelo próprio nosso sistema. É como se fosse um analgésico que a gente tem interno, né? Só que quando esse estímulo ele perpetua, quando demora muito tempo para melhorar, é como eu brinco que é como se desse um tilt no neurônio, né? Ele para de funcionar corretamente e esse estímulo acaba acontecendo mesmo quando a gente não tem mais aquela lesão, né? E aí a gente tem um dos principais colaboradores, né, para dor crônica, que é essa sensibilização. Não necessariamente todos os pacientes vão ter uma grande sensibilização, porém, muitos têm essa sensibilização, que dificulta o tratamento, porque não é uma analgesia simples que melhora a dessensibilização. Então, a gente já está falando de um processo bem mais avançado, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. É interessante também porque é similar ao que acontece na ansiedade, né? A ansiedade, tanto com a ansiedade como a dor, elas são coisas positivas, né? São vantagens evolutivas que a gente tem que ajudam a gente a sobreviver. Se você Isso mesmo. começar a sentir uma dor no seu pé, você vai olhar se não tem alguma coisa que está furando, que está machucando. Porque se você não sentir dor nenhuma, você vai acabar tendo infecção, perdendo o pé e morrendo. Isso. Da mesma forma, a ansiedade funciona assim. A ansiedade ela ajuda a gente a conseguir se preparar para aquelas situações em que a gente vai precisar se preparar melhor, estudar, por exemplo, fazer uma apresentação. E aí, quando você tem uma ansiedade no nível adequado, ela faz com que o seu desenvolvimento seja melhor. Já Sim. quando você tem uma ansiedade muito alta, ela acaba te paralisando e impedindo o que você precisa fazer, atrapalhando a sua rotina adequada, né? Exatamente. Ela já fica disfuncional, né? A Uhum. dor, justamente, ela tem esse processo evolutivo, mas a dor crônica não tem, né? Então, assim como a ansiedade disfuncional. Então, a dor crônica, ela não serve para nada do ponto de vista de proteção, de nada. Então, ela é realmente um processo, né, de desregulação e que a gente tenta aí deixar estável da melhor forma, né? Inclusive, tem uma coisa muito importante que, que a gente até discutia bastante na pós, que era sobre a questão do paciente ele ficar com aquela dor e não ir atrás de tratar. Então, muita gente fala assim, eu só tomo remédio, eu só vou ao médico quando eu estou nas últimas, quando eu já estou com muito tempo sentindo dor. Então, isso não é legal, né? Então, muita gente fala assim, eu evito tomar medicação. Tudo bem, a gente pode usar outras medidas, dependendo do tipo de dor, para aliviar. Agora, você sim ficar com aquela dor por muito tempo, existe grande chance de sensibilizar, né? E ficar aí com uma dor crônica. É a mesma forma que acontece com os transtornos ansiosos e transtornos depressivos. O nosso foco no tratamento é que a pessoa volte ao funcionamento anterior, né? Isso. Então, se a gente melhora a depressão, mas a gente melhora assim uns 70%, não melhora 100%, a chance de cronificar ela aumenta. Então, a gente É, precisa ajustar os hábitos, ajustar o tratamento, ajustar a medicação, sono, todos esses fatores para que chegue o mais próximo de 100%. E com aí, assim, a gente certeza. consegue a remissão. Então, são E aí consegue. É, neuromodulações semelhantes, né? isso, muito semelhantes. Juntinhas, andam juntinhas. Quais são os principais desafios
quais são os principais desafios que você encontra ao tratar pacientes com dor crônica, que também têm sintomas emocionais importantes, como insônia, irritabilidade, fadiga? Uhum. Então, esse é um dos grandes desafios mesmo, né? Eu acho que é um dos maiores, porque quando a gente fala não só de transtorno ansioso ou depressivo, mas a fadiga, a irritabilidade, a alteração do sono, são mais fatores que fazem aquela retroalimentação para a dor piorar, né? Então, se eu tenho um paciente que ele tem uma dor crônica, eu vou dar um exemplo de fibromialgia, tá bom? Se eu tenho um paciente que tem fibromialgia, que é um tipo de dor generalizada, né, devido a algumas alterações cerebrais, se eu tenho esse paciente dessa forma e ele fica imóvel, ou seja, ele tem uma fadiga grande que ele não consegue praticar atividade física, ele não consegue fazer as atividades que ele gosta, eu tenho um sono que não é restaurador, que ele desregula todo o sistema de cortisol, de resposta à dor. Então, essa dor ela não vai melhorar. E a dor não melhorando, esse paciente vai ficar mais irritado e não vai conseguir dormir. Então, é mais um ciclo também que a gente tem que cortar. Então, muitas vezes o paciente, a gente fala muito dessa questão da atividade física, né? Bate nessa tecla, porque muitas vezes o paciente ele precisa sair dessa inércia para a gente conseguir tirar ele dessa retroalimentação de dor aí que fica e de transtornos psiquiátricos, como o que você citou agora, né? Às vezes, e é importante a gente falar isso, que a gente precisa muitas vezes entrar com terapia medicamentosa para a gente deixar estabilizar esse paciente, fazer com que esse paciente durma melhor, ou melhor, entender o que é essa irritabilidade, essa fadiga, também avaliar se não tem comorbidades associadas, né? No entanto, a gente consegue dar esse passo inicial, muitas vezes com a terapia medicamentosa, mas esse desafio de fazer o paciente com dor se mover é muito importante. É muito difícil mesmo, bem, bem desafiador. Tem muitos pacientes que têm fibromialgia, né, que eles acreditam que, se eu me afastar do trabalho, ficar só em casa, a dor vai melhorar, mas na verdade é o contrário, né? Se você É, ficar sem fazer as atividades, se isolar mais, acaba que a gente tem uma piora da dor, né? tem uma piora. E assim, é compreensível eles terem esse pensamento, porque a sensação de fadiga é tão grande, né? Essa sensação de não ter forças, além de ter dor, né? Então não é só a dor que já é algo que é limitante, mas essa sensação é tão grande que realmente eles se acham muitas vezes incapazes de fazer qualquer atividade, né? Mas é possível. Então a gente consegue deixar isso daí como algo a enfatizar no tratamento, né? É importante a gente ver também que muitos pacientes acham que a gente está falando que a dor dele é imaginária, que não existe, mas não é bem por aí, né? O circuito Não, cerebral que está disfuncional, né? Então a é, dor, ela vem da cabeça, mas não é porque ela não existe, é porque o centro da dor que está fazendo com que funcione da forma inadequada, exatamente. né? Exatamente. Eu sempre gosto de explicar que é do cérebro, né? Porque aí fica bem mais palpável, né? A gente falar que essa dor ela existe. Ela só não vai dar em exames, né? E tudo, no caso da fibromialgia, mas ela é uma disfunção mesmo de sistema nervoso central, né? De cérebro e inervações que realmente acabam gerando essa dor e esses outros sintomas, né? Tinha feito até uma analogia da outra vez, que foi quando você tem a televisão, você usa a televisão e o controle remoto. Se der um problema na televisão, ela para de funcionar, né? Aí você não vai conseguir ligar. Mas se der um problema no controle remoto, você também não vai conseguir ligar a televisão. Então a Uhum. dor é como se fosse um problema do controle remoto que vai ligar a televisão. É isso mesmo, exatamente. Tá lá, a televisão tá Está funcionando, mas funcionando. existe um problema que deixa ela disfuncional, né? Exatamente. A próxima pergunta é assim, muitos pacientes eles têm receio de usar antidepressivo no tratamento da dor. Como é que você costuma explicar o papel desses medicamentos e como é que quebra esse preconceito? Uhum. Essa pergunta é muito importante também, porque é um dos grandes desafios também na hora da gente instituir o tratamento, né? Muitos pacientes falam, mas eu tô com dor e você vai me passar um antidepressivo ou um ansiolítico, né? Então, é isso que a gente vem batendo na tecla, né, com as perguntas anteriores, e muitas vezes eu também converso com alguns posts que eu faço,
que é justamente essa alteração que a gente vai ter nos neurotransmissores, essa desregulação. Então, muitas vezes a gente precisa organizar esses neurotransmissores, regular, para a gente conseguir melhorar o status, melhorar a receptividade de dor e tudo mais. Então, isso funciona tanto para antidepressivo, ansiolítico, também para anticonvulsivante. Eu gosto sempre de também fazer a explicação semelhante, né? Porque ele também vai entrar aí como uma forma, né, da gente modular, que a gente chama, eles são moduladores de dor em nível central, nível de cérebro, né? É a mesma coisa que eu falo. A sua dor já está no cérebro, então a gente tem que ter um remédio para o cérebro. Aí, mais ou menos, a gente consegue explicar. Mas, ainda assim, a gente tem muita resistência, muitas vezes, né, desse tipo de tratamento, efeitos colaterais, né, que às vezes podem acontecer. Mas, em muitos casos, a gente conseguindo explicar bem, fazendo a dose adequada, a gente consegue uma boa adesão do paciente no tratamento. Eu acredito que às vezes colocar o nome na medicação, né? Um antidepressivo, um anticonvulsivante, é interessante para os médicos, né? Mas para os pacientes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Atrapalha. No sentido de que aquela medicação, o objetivo dela é fazer uma neuromodulação, né? Então você vai ter alguns antidepressivos que ajudam, que servem para modular a serotonina e noradrenalina, e aí vão, com isso, modular a dor, mas também serviriam para tratar transtornos de ansiedade, de depressão. Então, o objetivo daquela medicação é uma neuromodulação, independente do tratamento ser para uma depressão, ser para ansiedade ou ser para um quadro de dor crônica, né? Isso. Muitas vezes é justamente isso. A gente vai usar essa medicação como multimodal, né? É uma medicação, eu gosto de explicar assim, que ela nasceu como um antidepressivo, ela nasceu como um anticonvulsivante, porque eles leem a bula, eles olham na internet. Então, às vezes eu prescrevo, se eu não explicar que aquele remédio nasceu como um anticonvulsivante ou um antidepressivo, ele não vai querer tomar, né? Eu falo, era para dor, e muitas vezes não está na bula, né? Às vezes é off-label, né? O tratamento com uma dessas medicações. Então, eu sempre gosto de explicar que ele nasceu para isso, mas foi, né, se vendo que hoje é primeira linha de alguns tratamentos da parte medicamentosa, né? E da parte multimodal, como você comentou, né? Então, o paciente às vezes tem dor crônica, a gente acabou de ver que 40% dos pacientes têm transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão, então a gente vai ter uma medicação tratando duas coisas, que é a dor e a ansiedade e depressão. Ou aquele paciente que tem distúrbio do sono, a gente vai ter a pregabalina, por exemplo, que ela é um anticonvulsivante que a gente usa para dor crônica, fibromialgia, dor neuropática, por exemplo, e também pode ajudar no sono e no humor. Então, a gente consegue, muitas vezes, com uma medicação, né, acertar vários alvos ali, né, para melhorar a qualidade de vida do paciente. Para quem chegou depois, hoje a gente está com a doutora Ana Carolina, que ela fez a especialização em medicina da dor, né, dor crônica, na USP, e aí está ajudando a gente com várias dúvidas, né, sobre como é que a dor influencia, como é que a gente consegue melhorar, como é que consegue viver com a dor, como é que consegue se livrar dela, né? Então, quem tiver dúvidas, pode ir colocando aqui nos comentários que a gente vai responder no final, tá bom? A quinta pergunta é: quando o paciente começa a entender a relação entre o corpo e a mente, o tratamento muda completamente, né? Na sua experiência, o que mais ajuda a virar essa chave para melhorar a qualidade de vida do paciente? Nossa. Quando ele começa a entender, muda mesmo. Porque muitas vezes ele já vai chegar no consultório falando, doutor, eu tô com uma crise de dor, mas aconteceu isso, isso e isso. E aí eu já entendi por que veio a crise e claro, psicoterapia, esse acompanhamento, muitas vezes a gente vai ter o acompanhamento psicoterápico, ele é fundamental para controle de dor também, não só de ansiedade, porque como né, esse descontrole da mente pode piorar, então a psicoterapia ela entra aí para ajudar nesses enfrentamentos. Então muitas vezes esse paciente ele já chega, ele teve a crise, mas ele já elaborou o que aconteceu e já fez o enfrentamento e a crise já melhora. Estou muito fadigado porque eu trabalhei muito e foi um estresse grande, eu descansei, eu consegui relaxar e acabei conseguindo ficar aí
com o controle da dor, né? Então, isso daí é importantíssimo, importantíssimo, porque eu gosto sempre de falar que o dono do tratamento é o paciente, né? Cada um é dono do seu tratamento. É onde a pessoa tem capacidade de mudar. Muitas vezes a causa da dor crônica a gente não pode controlar, a gente não vai conseguir mudar, mas a gente consegue intervir, controlar os fatores externos. Então, essa forma de enfrentamento dessas situações, elas são fundamentais também para esse tratamento a longo prazo, principalmente, né, dessas dores. A Ana Cláudia comentou aqui, eu tenho uma dor em queimação na minha perna, causada por uma anestesia que atingiu o nervo ciático, né? Uhum, Isso aí vai depender do tempo, né, que teve essa lesão, né? Mas supondo que já tenha alguns anos, né? Então pode ser que uhum. essa dor ela tenha cronificado, né? Como é que a gente faz nesses casos? Assim, pensando que essa dor é uma dor, né, que já tem algum tempo, a gente pode pensar que realmente ela cronificou. Muitas vezes, essas lesões por procedimentos, elas são autolimitadas, né? Acontece como se tivesse machucado a região melhora, cicatriza, desinflama e a dor melhora, não vai ter mais. Mas pode acontecer, infelizmente, de realmente ter alguma lesão, algum dano, né, que persista. E aí a gente vai ter que entender. Nesse caso, quando a gente pensa em dor em queimação e a gente pensa que foi por um procedimento que teve a relação com uma inervação, a gente fala de uma dor neuropática, né? E aí, avaliando como essa dor tá, a gente pode lançar a mão tanto de medicações que a gente tem específicas, quanto alguns tratamentos. Um dos tratamentos que são muito, muito importantes mesmo para esse tipo de dor é a acupuntura, por exemplo, né? Ela auxilia bastante nesse tratamento de dor neuropática. No entanto, maioria das vezes, a gente tem que lançar a mão de medicamentos. Muitos deles são, como eu falei, né? Anticonvulsivantes, principalmente, gabalina, gabapentina, a gente utiliza. Se for uma dor muito localizada, às vezes a gente pode utilizar algumas medicações tópicas, né, que tem o PETzinho, o adesivo e o gel de lidocaína, que é um anestésico, muitas vezes ele pode ajudar, se for uma dor bem localizada ali no dermátomo, né? Mas muitas vezes a gente precisa realmente entrar com algumas medicações mais específicas. Quando a gente fala de uma dor que está limitando muito, que não respondeu bem, a gente tem outras intervenções que a gente pode fazer uma live só disso um dia também. Que aí a gente já fala de eletroestimulação, né, de estimulação transcraniana magnética, coisas já lá para frente, né? Mas assim, na maioria das vezes responde bem as medicações. Também são procedimentos que são usados na psiquiatria intervencionista, né? Sim, E exatamente. essa questão da dor neuropática, né? Ela também acontece em pessoas que perderam um membro do corpo, né? E aí fica com aquela dor do membro fantasma. Então, a lesão não Isso, existe mais, o membro não está ali, mas você sente como se tivesse a dor naquele órgão que você não tem mais, né? exatamente. Esse tipo de dor é uma dor bem interessante, mas é muito comum, tá? Eu tinha um ambulatório na especialização que a gente tinha muitos pacientes com dor do membro fantasma, que realmente o cérebro entende que ainda tem o membro lá, porque houve a lesão do nervo, né, na hora que amputou. E aí aquela lesão do nervo, ela gera um estímulo inadequado. E aí acaba realmente o paciente tendo a percepção de tanto que o membro está lá, quanto a dor, né? Então, isso é muito comum. Existem vários tratamentos, inclusive tem tratamentos com terapia cognitivo-comportamental para esse tipo de dor também, né? Dentro da psicoterapia, alguns tratamentos com fisioterapias mais específicas, hipnose, já vi também para esse tipo de dor, né? Além das medicações também, que é o básico, né? Que a gente pode fazer. Existem também alguns procedimentos de intervenção, né? Alguns outros tipos de bloqueios e tudo que a gente pode fazer, não só para do membro fantasma, mas como outras dores, né? Mas a gente sempre vai tentar ali entender como que essa dor funcionaria sem uma intervenção, né? Mais, mais profunda, né? Assim como um procedimento mesmo. Então, vamos aproveitar, pessoal, para fazer as perguntas, que a gente está aqui com a doutora
Carolina, que ela tem uma vasta experiência em medicina da dor. Quem tiver aí mais alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. É um momento único, né? Para a gente conseguir tirar essas dúvidas, né? Exatamente. É um Tá momento único discutindo. mesmo. Muitas vezes são coisas do dia a dia que a gente não imagina, né? Que possam gerar dor crônica ou perpetuar a dor, né? Uma dor aguda, como eu disse no começo, né? Muitas vezes a gente fica com aquela dor aguda sem tratamento que pode cronificar, né? É importante. A gente sabe hoje, doutor Marcelo, inclusive, que 20% da população adulto tem dor crônica. Crônica já, não é dor aguda, porque deu uma topada, né? Então é uma quantidade importante de pessoas que têm essa dor e muitas delas não têm a dor compensada, não conseguem um tratamento adequado, não conseguem engajar o tratamento, né? Porque, querendo ou não, o tratamento da dor crônica ele é multiprofissional, né? A gente vai ter o médico, não necessariamente é o médico da dor, mas o médico que vai acompanhar esse paciente, o ortopedista, o clínico, o neuro, né? E aí a gente vai aí também ver psicoterapia, psiquiatra, nutrição, profissional de educação física, fisioterapia. Então, realmente é algo que é bem grande que a gente precisa de esse apoio, né? Precisa desse apoio para conseguir uma efetividade nesse tratamento. Chegaram mais perguntas na tua caixinha? Se tu apertar nesse balãozinho, pode ver se teve alguma pergunta direcionada diretamente. Deixa eu ver. Não, diretamente não. Chegou agora essa Da Ana Cláudia. da Ela disse: Cláudia. minha mãe sente dor de cabeça o tempo todo, né? Ela tem 80 anos, mas o médico disse que é depressiva a dor dela. Bom, tem que investigar qual é o tipo exatamente de dor de cabeça, né? Tem dor de cabeça que acontece de forma tensional, né? Que acontece muito estresse, aí piora a dor de cabeça. Tem dores de cabeça que são aquelas conhecidas como enxaqueca, né? Que já é um padrão mais crônico. Mas o que a gente sabe é que a depressão e a dor, como a gente já tinha comentado antes, elas funcionam de forma que uma piora a outra, né? Então, se você Uhum. já tem a dor e tem a depressão, a dor vai piorar. Ou se você já tem a dor crônica, ela também aumenta o risco de você começar um episódio depressivo ou piorar se ele já É, existe, né? é. E essa pergunta da dor de cabeça, da cefaleia, né? É muito importante, porque a gente tem diversos tipos de dor de cabeça. Às vezes a gente acha que só enxaqueca, né? Às vezes a pessoa chega, tem um diagnóstico de enxaqueca, por exemplo. Você vai avaliar mais a fundo, o paciente não tem um padrão enxaquecoso, ou às vezes até tem, mas ele tem crises, muitas vezes, que são de outro padrão. Eu pego muito paciente, muito, muito, muito. Principalmente quando a gente vê questões emocionais associadas, como no caso da mãe da Ana Cláudia, né? Que são pacientes que têm a cefaleia cervicogênica, que a gente fala, então ela é como se fosse a cefaleia tensional, mas ela costuma ter uma origem mais na região cervical, então você vê contratura muscular nessa região, devido à tensão, devido à ansiedade, ou até a paciente não dorme bem por conta de um processo de ansiedade ou depressivo, e insônia, e aí também fica ruim na cama, tem a dor cervical e tem a dor de cabeça, né? Isso também pode acontecer. E a outra que é muito, muito comum é o apertamento, né? É o distúrbio temporomandibular. Então, o paciente ansioso com essa situação, ele acaba apertando ao longo do dia, ele nem percebe. Ele fica o tempo todo, né, apertando a mandíbula, e isso gera toda uma contração dessa musculatura. Eu sempre gosto de explicar. Nossa cabeça, ela é coberta por músculo. Onde tem músculo, a gente pode ter dor. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma cãibra, eu tenho uma contusão na coxa, na panturrilha, eu posso ter aqui na cabeça, na musculatura da cabeça. Então, muitas vezes, o paciente tomou remédio para enxaqueca, não melhorou nada. Você vai ver, o paciente precisa de uma liberação miofascial da musculatura aqui da mandíbula ou do pescoço, um relaxante muscular muitas vezes, compressa morna. Então, dor de cabeça melhora com compressa morna ou relaxante muscular. Então, muitas vezes a gente tem que entender o padrão dessa dor de cabeça, ver melhor se realmente tem padrões de risco ou não, avaliar a questão metabólica, questão de vitaminas,
outras questões que podem estar associadas e também piorar, mas realmente a gente pode estar falando dessa dor de cabeça, né, relacionada aí a esses fatores, né? É. Outro ponto que é muito importante também é ver a questão dos sinais de alarme, né? Quando a gente tem uma dor que ela muda de padrão para um padrão diferente, a gente precisa ficar atento, às vezes até ir no hospital. Porque, por exemplo, você tem uma dor de cabeça ali que já lhe acompanha há 30 anos, tá certo. Mas aí, certo dia, essa dor de cabeça ela ficou muito intensa, pior dor de cabeça que você já teve na vida, apareceu uma convulsão junto com essa dor de cabeça. Então, É, essas mudanças de padrões, elas levam a gente a precisar ter um cuidado maior. Então, com caso certeza. tenha uma mudança de padrão súbita, né, nesse sentido, é importante buscar um hospital, né, porque pode ser um AVC, pode ser um tumor, pode ser outras causas mais graves que precisem de uma Isso. intervenção mais rápida, né? Ela sendo diferente do que ela é, eu sempre falo, tá do mesmo jeito de sempre, tá habitual, né? Não, é a dor que eu tenho sempre. Não, nunca senti essa dor, não nessa intensidade. Aí tem que buscar. A maioria das vezes, assim, claro que às vezes o paciente conhece seu corpo e existem algumas intervenções que já consegue fazer na própria casa, mas dependendo do caso, é sempre bom passar para uma avaliação médica, né? Ó, a Cláudia colocou aqui, doutor Marcelo, que a dor da mãe melhora com Torcilax. Isso fala bastante a favor da gente pensar numa dor cervicogênica, né? Ou uma dor que esse componente tensional da musculatura mesmo, tá? Porque o Torcilax ele tem relaxante muscular. Então, provavelmente a gente está falando aí de algum componente nesse sentido também, né? A Márcia comentou aqui, tem uma aproximação entre duas vértebras lombares, que me causam dor na perna direita. Hoje, todos os dias, e está começando numa dor no fim do dia no braço, do mesmo lado. Tem relação com a dor das pernas? Então, não necessariamente, tá? Quando a gente fala de essa aproximação, um desgaste que pode estar gerando essa dor lombar, e a gente pensa que ela está tendo, né? A dor na perna, a gente faz sentido. A gente pensar por conta da inervação que sai da coluna lombar e vai para a perna. Se a gente já está falando do braço, mesmo que seja o mesmo lado, a gente pode pensar que outras vértebras mais acima estejam comprometidas em nível de cervical ou torácica, por exemplo, né? Então é importante realmente a gente entender se não tem mais lesões associadas. Existe uma questão que pode acontecer também, é um paciente que ele acaba utilizando aquele membro a mais para ajudar. Então, um exemplo, estou com uma dor na perna, faz tempo que eu tenho essa dor, e aí eu sempre que eu vou me levantar, eu apoio e coloco muito meu peso do mesmo lado. Então, isso daí realmente pode acabar gerando uma dor secundária por outro motivo, uma tendinite, algo do tipo. Mas é importante a gente entender o padrão dessa dor, como que essa dor acontece? Ela enxoque, ela corre, ela queima, ela esfria, ela pinica. Não, é uma dor mais localizada, ou ela tem alguma perda de força, tem alguma alteração da cor da pele. Né? Tudo isso a gente consegue entender melhor, né? Mas talvez seja bom investigar, né, Márcio, o que a gente pode fazer aí para ver se essa dor ela tem relação com outras vértebras ou se pode ser apenas algo relacionado, como eu disse, com as posições antálgicas, né? Que é para evitar ali a perpetuação da dor. Eu acho que não temos mais dúvidas, mas queria agradecer, né? Nós tivemos uma discussão aqui bem interessante, né, a respeito de várias estratégias, né? Um conhecimento mais aprofundado a respeito da dor, de que a gente precisa realmente para melhorar a dor, cuidar da rotina, dos hábitos de vida, do sono e às vezes de medicamentos também, né? Isso, é isso mesmo. Entender também que o nosso corpo ele está interligado, né? Que nós temos aí nossa mente, nosso corpo eles andam juntos. Então a gente precisa que os dois estejam em equilíbrio, compensados, que exista essa estabilidade de ambos os lados para a gente conseguir um tratamento mais efetivo mesmo, né? Mas foi ótimo, eu agradeço o convite, doutor Marcelo, né? Teremos mais oportunidades para falar de outras coisas aí, né? Mas eu agradeço bastante o convite e até a próxima. E, doutora Carolina, só aproveitando, quem tiver interesse já de marcar uma consulta
com você, como é que faz? Você atende Pronto, online, presencial, onde é que atende? Como é que encontra? ótimo. Vamos lá. Eu atendo aqui em Fortaleza, né? Eu atendo no Plaza Tower, na sala 612. No meu Instagram, que esse, né, Ana Carolina, ponto fibromialgia. Nesse Instagram, a gente tem um link para você agendar a consulta, tudo bem? Eu não tenho recorrência de atender online, tá? Porque na maioria das vezes a gente precisa do exame físico. É muito importante que eu examine o paciente presencialmente para entender as causas das dores, né? Mas dependendo do caso, se for um paciente crônico, um paciente que já tem algum diagnóstico fechado, a gente pode fazer alguma consulta online. E isso daí seria casos específicos que eu teria que avaliar. Mas a premissa mesmo é realmente o atendimento presencial, tá certo? Eu atendo na Clínica Espaço, no Rio Mar Fortaleza. Lá a gente consegue fazer tanto os atendimentos online como presencial, né? E aí quem tiver interesse também pode entrar em contato pelo link na bio, certo? Queria agradecer também a participação da Márcia, a participação da Ana Cláudia, que trouxeram dúvidas aqui. E com isso a Obrigada. gente encerra a nossa live de hoje. Tá ótimo. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite, Boa gente. Tchau, noite. tchau.